críticas do Memphis casam com trazer Dorival Júnior como novo técnico? Vou debater sobre isso aqui no vídeo. O Dorival Júnior, daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema aqui no programa, aparece como favorito, o principal nome para assumir o Corinthians e ocupar a posição deixada pela comissão técnica argentina. Da equipe. Na nota que o Corinthians solta, é curioso que a primeira coisa que a nota traz é o Corinthians dizendo que o diretor de futebol, Fabinho Soldado, o diretor remunerado, o diretor profissional lá do futebol, não tinha conversado... Opa, saúde! Não tinha conversado com nenhum... Saúde. Não tinha conversado com nenhum treinador. Porque as mesmas notícias que cravavam a demissão de Ramon Dias traziam a confirmação de que Dorival Júnior seria o novo treinador do Corinthians. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h29 da manhã, não tenho nenhuma confirmação de que será o Dorival. Mas eu quero fazer aqui um exercício sobre analisando as críticas que o Memphis Depay fez e analisando o que o Dorival Júnior pode trazer para o Corinthians. Então vamos lá. Para mim, a demissão do Ramon Dias, ela foi sacramentada, ela foi definida pelas declarações do Memphis na zona mista depois da derrota de 2-0 do Corinthians para o Fluminense na Neoquímica Arena. E por que eu estou falando isso? Porque não faz muito sentido, depois do Ramon ser tão elogiado por todo mundo 20 dias atrás no título paulista, e ele ser demitido de forma rápida por causa de um resultado negativo. Aí você vai dizer, pô, mas não é um só, e o Corinthians já tinha problemas. Lógico que o Corinthians tinha problemas. E eu falei várias vezes aqui, se você pegar os vídeos que eu analiso do Corinthians aqui no canal, você vê que eu falo que ele tinha vários problemas. Inclusive falo que as atuações do Corinthians na Libertadores, de 25, as duas atuações contra a Universidade Central da Venezuela, um time semi-amador. A atuação lá em Guayaquil foram 3 atuações inaceitáveis para um time como o Corinthians. Inaceitáveis. E o jogo que o Corinthians ganha na Neoquímica Arena, muita gente vendeu como um jogo bom, excelente. Não foi um jogo ruim. Terminou com 2-0, quase que o Corinthians levou para os pênaltis, mas a execução não foi boa. Então, se você pega os 4 jogos que o Corinthians fez na atual Libertadores, 3 são inaceitáveis e 1 é no máximo regular. Mas, depois disso, tem a decisão do Campeonato Paulista. O Ramon Dias é demais elogiado por todo mundo, incluindo aí o presidente Augusto Melo e o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, você pega o que ele falou no pós-jogo do Ramon Dias, não é compatível com ele ser demitido 4 jogos depois por causa de um resultado negativo. E por que eu estou dizendo um? O que o Corinthians fez nesse brasileiro? Empatou com o Bahia fora, Corinthians jogando com um time de misto para reserva. O Corinthians teve uma ótima atuação contra o Vasco depois. Tudo bem que o time do Vasco era misto, mas a atuação do Corinthians foi muito boa. Tá? Funcionando, jogando bem e tudo. Inclusive, teve 2 gols anulados, um deles bem questionável anulação e tudo mais. Então, assim, uma boa atuação. Depois perde para o Palmeiras, sendo muito dominado, é verdade, mas na prática, perdeu o Palmeiras com o mando do Palmeiras. Não tem nada de absurdo disso. Tomou um 2-0, poderia ter sido mais? Poderia, mas no fim foi 2-0. E aí sim, uma derrota dura, 2-0 para o Fluminense, em que o primeiro tempo é até ok, o segundo tempo é muito ruim. Então, assim, não tem muito sentido você sair de elogiar imensamente o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias 20 dias atrás, e repito, é verdade que o trabalho já tem problemas há muito tempo, ok? E você demitir de uma maneira sumária assim por causa de um resultado fora da curva aí. Os outros, bons. O empate com o Bahia fora, jogando com time misto, é bom. A vitória contra o Vasco foi muito boa. A derrota contra o Palmeiras não tem nada absurdo. Muito pelo contrário. Mesmo o jogo tendo sido em Barueri. E aí, amanhece com todo mundo cravando que o Ramon Dias seria demitido. Rapidinho, fazendo uma análise. O trabalho do Ramon Dias no Corinthians foi bom. Ponto. Bom, sem empolgação. Por que eu estou dizendo isso? Pô, você pegar um clube como o Corinthians,
numa fase financeira terrível, dentro da zona de rebaixamento, como foi o que pegou o Ramon, 17º. Tudo bem que ele recebeu reforços, ok. Muitos desses reforços ele indicou, ele e o Emiliano indicaram, como por exemplo o Carrilho, o Martínez. Então assim, você tem o reforço e você conseguir sair dessa situação, pô, um time como o Corinthians, um clube como o Corinthians, às vezes quando está afundado na zona de rebaixamento, não sai, irmão. Para você é quase como se fosse um carro atolado, muito difícil, sem tração 4x4, muito difícil sair. Ele não só saiu, como meteu o time na Libertadores. É verdade que as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil deixaram muito a desejar. O Corinthians deixou muito a desejar no jogo, especialmente no jogo da volta contra o Racing, e muito no jogo da volta contra o Flamengo, né, jogando com a mais praticamente 70 minutos, o Corinthians não conseguiu fazer nada. Ok, mas a realidade é que o Corinthians termina o Brasileiro com 9 vitórias seguidas e botando o time na Libertadores. Neste ano, tem esses reveses aí dos jogos da Libertadores que foram, repito, inaceitáveis. Ramon Dias que caiu após 21 dias do título paulista, hein? Após 21 dias do título paulista, Ramon Dias é demitido pelo Coringão. A demissão partiu do presidente Augusto Melo, do diretor executivo de futebol Fabinho Soldado, após o início ruim no Campeonato Brasileiro e, sobretudo, da queda de rendimento em campo. A decisão da diretoria do Corinthians também levou em conta o pronunciamento público do astro Memphis Depay, que fez claras críticas ao trabalho de Ramon Dias e externou seu descontentamento com diversas questões táticas que envolvem a equipe do Corinthians. Ontem nós exibimos aqui no Bate-Pronto as declarações de Memphis Depay logo após a derrota contra o Fluminense pelo placar de 2-0 em Itaquera. O Dorival Júnior, daqui a pouquinho a gente vai abordar esse tema aqui no programa, aparece como favorito, o principal nome para assumir o Corinthians e ocupar a posição deixada pela comissão técnica argentina. Segundo o GE, ele já foi até mesmo procurado, não pelo executivo Fabinho Soldado, e sim por uma pessoa próxima ao presidente Augusto Melo. Números de Ramon Dias pelo Corinthians, hein? 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 94 gols marcados, 62 sofridos, com arte e tudo na tela para você que se liga aqui no Bate-Pronto nesta sexta-feira pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pelo aplicativo Panflix, pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Os números de Ramon Dias pelo Corinthians: 60,5% de aproveitamento. E a saída do Ramon, que se dá exatos 21 dias após a conquista do Campeonato Paulista em cima do rival Palmeiras. De lá para cá, o Corinthians disputou 6 partidas, conquistou apenas 1 vitória, empatou 2 vezes e perdeu 3. No período, o Timão somou 1 ponto em 2 rodadas da Copa Sul-Americana e no momento ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro 2025. E vale ressaltar que essas 2 vitórias que eu citei aqui foram pela pré-Libertadores, na Bacia das Almas, naquele jogo no sufoco, contra o Universidade Central da Venezuela, com um gol no finalzinho, e contra o Barcelona, no jogo que resultou na eliminação. Então, 2 vitórias que, no final das contas, não resolveram a vida do Corinthians. E a gente tem aqui essa arte com o comparativo do Corinthians, o retrospecto do Timão no Campeonato Paulista e nas outras competições. Campeonato Paulista foram 16 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 1 derrota, com 77% de aproveitamento, 25 gols marcados, 14 sofridos. Nas outras competições, 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 40% de aproveitamento, 12 gols marcados e 14 sofridos. Vampeta, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Bate-Pronto. Vamp, Ramon Dias demitido do Coringão, Vampeta. Boa tarde, Pedro, Flávio, boa tarde a todos, né? Isso aí já estava beirando, né, Pedro? O que deu um gás a mais pro Ramon Dias foi a conquista do Campeonato Paulista, né? O Corinthians termina a temporada com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, começa a temporada fazendo a pré-temporada, e ainda assim o Corinthians, líder geral no Campeonato Paulista, o trabalho do Ramon Dias não vinha agradando, né, a diretoria, né, e o modo de como ele conduziu o grupo, né? Eu escutava muito isso lá no Tatuapé, não tinha relacionamento quase nenhum bom com o funcionário, mas até então, eu até acho assim, o cara foi contratado é para fazer o time jogar e ganhar. Chega lá, tem que ser o mínimo educado possível, dar um bom dia, uma boa tarde, sim, uma boa noite, não tem que conviver. Isso o próprio Abel falou agora, não foi? Não vim aqui para fazer amizade, vim aqui para botar o Palmeiras para ganhar. Se eu quiser amigo, ele vai para Portugal. Então é o seguinte, já estava esperando, se não ganha o Campeonato Paulista, já poderia ter caído diante ali do Palmeiras, né, na final do Paulista, ganhou, deu uma respirada, o Depay saiu atirando a beleza africana para tudo quanto foi lado, flechas, pedradas, e aí o Ramon Dias cai.
Aí o Corinthians agora está sondando aí, concordo com o Flávio plenamente, porque se você pegar um português ou um argentino, ou seja lá, qualquer estrangeiro que vem ao país e faça o trabalho que o Eduardo Batista fez no Novo Horizontino, estaria já no time grande. Porque o Antônio Oliveira veio aqui, fez muito menos do que o Eduardo Batista, Flávio, e assumiu um Corinthians. Isso. E assumiu um Corinthians, né? Eu daria oportunidade para treinadores brasileiros mesmo, que tá aí, ó, tá aí no mercado, e tá lá entre o nome do Dorival e aquele lá que era do Botafogo, que foi embora, o Castro, né? Luiz Castro. Tá entre esses dois aí. Aí já é inversão. Eu tava ontem com alguém ligado à diretoria que a busca por esses dois nomes. O Castro tá emperrando o salário e o próprio Dorival tá sendo sondado, né? Então, quer dizer assim, o Ramon Dias, ele veio, jogou 9 jogos, tirou o Corinthians ali da zona de rebaixamento, mas quando ele ia para as coletivas, no Campeonato Paulista, o Corinthians ficava muito a desejar. O Corinthians oscila muito. Começou a temporada, mesmo sendo líder no geral no Campeonato Paulista, o Corinthians tomou gol de todo mundo. Tomou gol de todo mundo. Foi gol de Novo Horizontino, gol de Água Santa, gol de Inter de Limeira. Todo mundo que jogou contra o Corinthians na temporada fez gol. Aquele time da Venezuela lá na pré-Libertadores, né? Tem um plantel que não é um plantel barato, é um plantel caro, está entre os 5 mais caros do país, ou talvez entre os 3 mais caros, só perdendo para Flamengo e Palmeiras. E aí, quem será o treinador do Corinthians no mês de abril? Estamos em abril e para maio. Né? O Corinthians tem jogos decisivos agora, está ali, lógico, estamos indo para a 5ª rodada do Brasileiro, né? Isso. A 1 ponto da zona de rebaixamento, viver tudo aquilo de novo do ano passado. O Corinthians começa a escapar na 30ª rodada. 30ª rodada. 29ª, 30ª rodada. Engatou uma sequência de vitórias. Conseguiu até uma vaga na pré-Libertadores. E tinha muita coisa lá que o pessoal, a diretoria, não estava gostando da conduta de como conduzir um grupo tão caro como o do Corinthians. Eu acho que ele caiu mais. Aí veio a principal organizada do clube, faz lá, agradeço seus trabalhos, obrigado, mas vai com Deus. E aí está na expectativa de ver quem vai comandar o Corinthians. Eu sei que nesse final, se não chegar ninguém, provavelmente não vai chegar ninguém até amanhã, ou se chegar, não vai estar à beira do campo. Aí vai estar o treinador do Sub-20. Com certeza. Que faz sempre bons trabalhos na divisão de base. Fez isso no Santos, fez isso no São Paulo, junto com o Nenê, que jogou comigo no profissional, que é auxiliar dele do Sub-20. Esqueci o nome agora do treinador do Sub-20. Ele esteve até com nós aqui na PAN, entrevistamos ele. Eu vou tentar lembrar aqui agora. E aí... O Orlando Ribeiro? Orlando Ribeiro, Orlando. Esse era do São Paulo? Que foi campeão da Copa São Paulo? Pô, deixa ele trabalhar, pô. Orlando já fez belo trabalho no Santos, na base, no São Paulo. Até nós aqui na PAN, um domingo de manhã. Claro, o Orlando... Sabe muito de bola, o Orlando não deve nada pra esses caras, não. Antônio Oliveira, Claro que não. Não deve nada mesmo. Nunca deram uma chance decente pra ele. Nunca, não é uma vez. Talvez o Corinthians... Você concorda aí, de repente o Santos também, já tem eu já gosto do Santos, torcer pro Santos por causa do Sampaio, pra ver se os caras engatam, porque tá precisando de nomes aí. Precisa de nomes pro futebol, porque vem qualquer coisa que fala embolado, diferente. Não, estrangeiro. Aí você pega o currículo do cara, não condiz. Tudo Zé Mané. O Eduardo Batista tá aí, ó. O cara dirigiu o Novo Horizontino por quase 3 anos, cara. Trabalho maravilhoso que o Novo Horizontino joga. Encara qualquer um de igual para igual, como o próprio Mirassol. E ele trabalhou no Mirassol. Mirassol também, claro. Ajeitou o Mirassol. Aí tem Eduardo Batista, eu tô torcendo para surgir treinadores brasileiros. E esse treinador do Mirassol começou bem o Campeonato Brasileiro, hein? Goleando o Grêmio. Na primeira rodada perdeu pro Cruzeiro, mas o Cássio pegou pênalti, teve bola na trave, foram mais de 20 finalizações contra o Cruzeiro jogando no Mineirão. Empatou com o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Até que começou bem o técnico do Mirassol, o Fábio Guanais, né? Que você tinha mencionado aqui no programa, Flávio, falando dos técnicos brasileiros. Né? Rafael Guanais, né? Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Começou bem o Campeonato Brasileiro com o time pra frente, com o time criando muitas situações, oportunidades. Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Bom, o Dorival Júnior é o nome principal hoje. É a primeira escolha do Corinthians, é o nome da vez lá no Parque São Jorge. E as informações que chegam é que o Dorival só não vai assumir o Corinthians se ele não quiser. Lembrando que teve aquela vez lá que São Paulo e Corinthians demitiram o técnico na mesma semana. O São Paulo foi mais ligeiro, contratou o Dorival. O Corinthians contratou o Cuca, que não teve vida muito longa no Corinthians, enfim. E o Corinthians agora não quer perder tempo, quer contratar o Dorival Júnior. É a opção principal. É o primeiro nome que aparece ali na lista do presidente Augusto Melo, do diretor, o Fabinho Soldado. Mas o Dorival vem de um trabalho ruim na seleção brasileira, hein?
Será que é o nome mesmo pro Corinthians, Vamp, o Dorival Júnior, nesse momento, para assumir o Coringão, depois do trabalho ruim que ele fez na seleção brasileira? Você vê que isso que a gente tá falando de falta de treinadores no futebol brasileiro, principalmente os treinadores locais, que o Dorival está sendo cobiçado pro Corinthians, o Zubel Dias se balançar lá, pode ser também, que foi o último trabalho do Dorival, foi no São Paulo. Tem um Grêmio aí sem treinador. E provavelmente a gente não sabe o que vai acontecer com o Carille se o Vasco não ganhar do Flamengo amanhã. Né? Carille e Corinthians, tudo a ver. Não, porque assim, o Carille está sendo pressionado. Perdeu do Ceará. Se perder amanhã do Flamengo, é capaz de ser demitido. Ganhar do Flamengo é fácil. É fácil, beleza. Tranquilo. Então o Dorival sendo cobiçado, mesmo não ter feito um grande trabalho, um trabalho que enchesse os olhos na seleção brasileira, mas é um cara que é um dos principais treinadores ainda do futebol brasileiro. E no São Paulo, o trabalho do Dorival, apesar de ter conquistado a Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro não foi tão bom assim o trabalho do Dorival no Campeonato Brasileiro à frente do São Paulo, na competição por pontos corridos, Flávio. O que você pensa do Dorival Júnior? É um bom nome para assumir o Corinthians neste exato momento, Flávio? Olha, eu gosto muito do trabalho do Dorival. E pelo que a gente sentiu, quando o Depay veio e rasgou, tava na cara que foi meio que um pedido do grupo, né? Porque não existe isso. Eu achei, nossa, como o Depay é valente, né? Chegou, falou, até elogiei. Pelo menos falou na cara, não falou depois que o cara saiu. Mas meio que, acho que ele foi quase que um retrato do que o grupo tava falando. Ó, com esse cara aqui não vai dar e tal, não sei o quê. Portanto, ele não tava conseguindo passar nada. Provavelmente por falta de capacidade. Houve até um zum que o problema é que o filho dele estava desgastado, não exatamente o Ramon. Que o Ramon ele só convoca lá enteada, né, Vamp? As íntias e tal. E o Emiliano, que era o cara que fazia o trabalho, parece que havia. Parece. A gente não tá lá dentro do bastidor. Informação que rolou aí. Os gringos parece que gostavam dele. Do Ramon e do Emiliano. Claro. O Carrijo, que já trabalhou com ele antes. É lógico. Mas aí parece que já não estava sendo bem aceito. O Dorival, ele é muito bom treinador, mas acima de tudo, ele é um grande líder no grupo. Ele consegue arrancar dos grupos que ele trabalha muita coisa positiva. Isso pode ser um ponto muito favorável a ele. Chegar no Corinthians, ele vai conseguir colocar a casa em ordem. Quando você coloca a casa em ordem, já começa a melhorar muito. Tá tudo bagunçado. Você coloca a casa em ordem, você já melhora 40%, 50%. Depois você vai colocando suas ideias de futebol e tal. Então, eu acho que, no caso do Flamengo, por exemplo, o Flamengo tava de ponta cabeça, ele chegou, ajeitou, o Flamengo ganhou o que era possível ganhar naquele momento, né? O Campeonato Brasileiro já não dava mais. Eu acho que é um nome interessante pro Corinthians, senhor. Olha, galera, a situação no Corinthians realmente é complicada e cheia de nuances. A demissão do Ramon Dias levanta questões importantes sobre a gestão do clube, as expectativas da torcida e até mesmo sobre a influência de jogadores como o Memphis Depay. Se a crítica dele foi decisiva para essa mudança, resta saber se o Dorival Júnior, caso realmente seja confirmado, vai conseguir atender às demandas que foram apontadas. Fragilidade defensiva, bagagem tática e o contexto financeiro do clube são desafios enormes que não podem ser ignorados. É hora do Corinthians acertar o passo, porque a temporada não vai esperar. Agora é com você. O que você acha de tudo isso? A demissão do Ramon foi precipitada ou inevitável? E o Dorival Júnior, caso chegue, é o nome certo? Comenta aqui embaixo. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo no futebol. Valeu demais pela audiência e até o próximo vídeo aqui no TV Cartola.